I'm reading from the 11th chapter. No capítulo 11, I'm starting with the 28th verse. vou começar com o versículo de número 28. And this is what the Word of God says. É isso que diz a palavra de Deus. Come unto me, Vinde a mim, all ye that labor and are heavy laden, todos os que estáis cansados e oprimidos, and I will give you rest. e vos aliviarei. Take my yoke upon you and learn of me, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, for I am meek and lowly in heart, que sou manso e humilde de coração, and you shall find rest unto your soul. e encontrareis descanso para as vossas almas, For my yoke is easy, porque o meu jugo é suave and my burden is light. e o meu fardo é leve. I want to use for a subject tonight, Eu quero usar como tópico esta noite, the one that is greater. aquele que é maior, The one that is greater, aquele que é maior, and of course I'm talking about Jesus Christ. e claro que eu estou falando sobre Jesus Cristo. Dear God of heaven, Querido Pai Celestial, in the holy and mighty name of Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus, I am asking by the help of God eu estou te pedindo pela ajuda de Deus, that you would give me the anointing of the Holy Spirit to preach que tu me des a unção do Espírito Santo para pregar. and anoint these people to hear and receive of your word. Unge estes que vão ouvir para receberem a tua palavra. And I will ask it all in the mighty E isso eu te peço no nome poderoso, and the holy name of Jesus. no nome santo de Jesus. And everyone said, E todo o povo de Deus disse: amen and amen. amém e amém. Every single person in this stadium tonight, Cada pessoa nesse estádio esta noite, every person watching me by television, cada pessoa que está me ouvindo pela televisão, actually every person on the face of the earth, cada pessoa de verdade na face da terra, is either going to heaven or to hell. está indo ou para o céu ou para o inferno. Now I want you to think about that a moment. Eu quero que você pense comigo por um instante. Every single person in this world Cada pessoa neste mundo is either going to heaven or hell. está indo para o céu ou para o inferno. You will be there forever and forever, Você estará lá para sempre e sempre, whether heaven or whether hell. se é céu ou inferno. Now I want you to think about that a moment. Pense por alguns instantes. Every single person, Cada pessoa, you will live forever. você viverá para sempre. There's only one of two places to go, Só há dois lugares para o qual você irá: heaven or hell. céu ou inferno. Jesus Christ is the only one Jesus Cristo é o único that can keep you out of hell que pode lhe tirar do inferno and help you to make heaven your home. e pode lhe fazer o céu o seu lar. Now I want you to think about that again. Pense comigo por alguns instantes. Jesus Christ is the only one Jesus Cristo é o único that can keep you out of hell que pode lhe tirar do inferno and help you to make heaven your eternal home. e fazer do céu o seu lar eterno. When we think about how powerful that statement is, Quando nós pensamos como é poderoso esta frase, then we start to realize how great that Jesus is. nós pensamos que como Jesus é grande. Now I want everyone to listen to me. Ouçam cada um de vocês, Everyone but television. cada um de vocês na televisão. You are an eternal soul. Você é uma alma eterna. You were created by God to live forever. Você foi criado por Deus para viver para sempre. And there is only one of two places you can go, Só há de dois lugares para o qual você irá: heaven or hell. céu ou inferno. That makes this so very important. É por isso que é tão importante. The only one that can keep you out of hell. O único que pode lhe tirar do inferno. Who is that person? Quem é esta pessoa? It's not Jimmy Swaggart. Não é Jimmy Swaggart. It's not any preacher. Não é nenhum pregador. It's not any priest. Não é nenhum sacerdote. It's not the Pope. Não é o Papa. It's not any religion. Não é nenhuma religião. Only Jesus Christ. Somente Jesus Cristo. 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 That's the reason tonight that He is the center of my message. É por isso que Ele é o centro da minha mensagem esta noite. That's the reason His name is the greatest name of all. É por isso que o seu nome é o maior nome de todos.
That's the reason the great apostle Paul said, Por esta razão, o grande apóstolo Paulo disse: one day, dia, at the mention of his name, quando o seu nome é mencionado, every knee will bow todo joelho se dobrará, and every tongue will confess toda língua confessará Jesus Christ que Jesus Cristo is the Son of the living God. é o Filho do Deus vivo. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! I want to say that again. Eu quero dizer mais uma vez: One day in heaven, dia no céu, one day in hell, dia no inferno, one day the graves will give up their dead. dia as sepulturas entregarão seus mortos. Every soul that's ever lived Toda alma que jamais viveu will bow the knee, se dobrarão de joelhos and with their tongue e com as suas línguas they will confess confessarão: Jesus Christ is Lord. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Christ is Lord. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Christ is Lord. Jesus Cristo é o Senhor. I feel that flowing through my soul. Eu sinto isto fluindo pela minha alma. Why do I shout his name? Por que é que eu grito o seu nome? Why does he thrill my heart? Por que é que ele entusiasma o meu coração? Isaiah said, Isaías disse: and his name shall be called porque o seu nome será chamado Wonderful, Maravilhoso, Mighty God, Deus Forte, Prince of Peace, Príncipe da Paz. Rose of Sharon, Ele é a rosa de Saron. Lily of the Valley, Ele é o lírio dos vales. bright and morning Ele é star. a estrela da manhã. He is everything. Ele é tudo. His name shall be called. O seu nome será chamado. His name shall be called Jesus, Seu nome será chamado Jesus. Emmanuel, Emmanuel. God with us, Deus conosco. and he shall save Ele salvará his people from their o sins. seu povo dos seus pecados. Hallelujah, Brazil. Aleluia, Brasil. Hallelujah, Brazil. Aleluia, Brasil. Hallelujah, Brazil. Aleluia, Brasil. Glory to God. Glória a Deus. Raise your hands and praise him. Levante sua mão e louve o nome do Senhor agora. Worship him. Adore-o. Glory to God. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. I did not come to Brazil to bring you a philosophy. Eu não vim ao Brasil lhes trazer uma filosofia. I want to say that again. Eu quero lhes dizer mais uma vez. I didn't come to Brazil to bring you a philosophy. Eu não vim ao Brasil lhes trazer uma filosofia. I didn't come to Brazil to bring you Jimmy Swaggart. Eu não vim ao Brasil lhes trazer Jimmy Swaggart. I am nothing. Eu não sou nada. I came to bring you Jesus. Eu vim lhes trazer Jesus. I came to bring you Jesus. Eu vim lhes trazer Jesus. I came to bring you Jesus. Eu vim lhes trazer Jesus. The healer of every sick body. Ele é o que cura todo o corpo doente. He can open blinded eyes. Ele pode abrir os olhos do cego. He can make the lame to walk. Ele pode fazer o aleijado andar. The deaf to hear. Ele pode fazer o surdo ouvir. The dumb to speak. O mudo falar. He can break every bond and every shackle of sin. Ele quebra toda a algema e toda a armadura do pecado. He is God. Ele é Deus. He is God. Ele é Deus. Jesus Christ is God. Jesus Cristo é Deus. Jesus Christ is God. Jesus Cristo é Deus. In the great 12th chapter of the book of Matthew, No grande capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus was standing in the temple, Jesus Cristo estava no templo and he made a statement that I want to bring to you. e ele disse uma frase que eu quero lhes trazer esta noite. The temple was the most beautiful building maybe in the world, Aquele templo era talvez o mais belo prédio do mundo, built by Herod the Great, construído por Herodes o Grande, built out of beautiful white marble. construído de mármore do mais lindo. It was the center of the Jewish religion. Era o centro da religião judaica.
And Jesus stands there in that temple, E Jesus Cristo de pé ali naquele templo, and he makes this statement. ele faz a seguinte declaração: There is one here, há aqui, speaking of himself, falando de si próprio, that is greater than the temple. que é maior do que o templo. Now what was he talking about? Do que ele estava falando? He was meaning this. Ele estava querendo dizer o seguinte: The temple was the center of the Jewish religion. o templo era o centro da religião judaica. Now listen carefully to me. Agora ouçam cuidadosamente a mim. Judaism was a religion. Judaísmo era uma religião. It is the only true religion that there has ever been. A única verdadeira religião que jamais existiu. All other religions are false. Todas as outras religiões falsas. It was given for one purpose, Foi dado por só propósito. and that was to point man to God. Everything in the temple pointed to Jesus. Tudo o que havia no templo apontava para Jesus. But Jesus said, I am the fulfillment of the temple. Mas Jesus diz: eu sou o cumprimento do templo. I am the fulfillment of the Eu sacrifices. sou o cumprimento dos sacrifícios. I am the fulfillment of the promises. Eu sou o cumprimento de todas as promessas. I am greater than the temple. Porque eu sou maior do que o templo. You no longer need the temple. Vocês não mais precisam do templo. You no longer need religion. Não mais precisam da religião. You no longer need sacrifice. Vocês não mais precisam de sacrifícios. I am the perfect Eu sacrifice. sou o sacrifício perfeito. Hallelujah. Aleluia. I am greater than the temple. Eu sou maior do que o templo. Greater than the sacrifices. Maior do que o sacrifício. Greater than the ark of the covenant. Maior do que a arca do concerto. Greater than the brazen altar. Maior do que o altar de bronze. I am greater than the temple. Eu sou maior do que o templo. Now I want you to listen to me. Agora ouçam-me. Jesus Christ took the place of religion. Jesus Cristo tomou o lugar da religião. Christianity means a follower of Christ. Cristianismo significa seguidor de Cristo. And Christianity is not a religion. E cristianismo não é uma religião. I want you to understand that. Eu quero que você entenda isso. Christianity is not a religion. Cristianismo não é uma religião. It is a relationship. É relacionamento. A relationship with a person. Relacionamento com uma pessoa. And that person is Jesus Christ. E essa pessoa é Jesus Cristo. I did not come here Eu não vim aqui to offer you religion. para lhes oferecer religião. Religion is false. Porque a religião é falsa. The world is full of religion. O mundo está cheio de religião. Hear me tonight. Escutem-me esta noite. The world is full of religion. O mundo está cheio de religião. Brazil is full of O religion. Brasil está cheio de religião. America is full of A religion. América está cheia de religião. The whole world is full of O religion. mundo inteiro está cheio de religião. But religion cannot save you. Mas religião não pode lhe salvar. The temple cannot save you. O templo não pode lhe salvar. But Jesus Christ is greater than the temple. Mas Jesus Cristo é maior do que o templo. Hallelujah. Aleluia. He can save your soul. Ele pode salvar a sua alma. In the heart of man, there is something that cries out for God. No coração do homem há algo que faz clamar por Deus. Now listen to that word carefully. Escute esta palavra com cuidado. Every one of you that watch by television, Todos vocês que estão ouvindo pela televisão, every human being on the face of this earth, cada ser humano na face da terra, even those that claim to be atheistic, até aqueles que dizem serem ateus, there's something in man's heart that cries out for God. há algo no coração do homem que o faz clamar por Deus. And the reason that is E a razão por que isso acontece because God made you. é porque Deus lhe fez. You are a creation of God. Você é uma criação de Deus. And let me tell you tonight, Agora deixe-me lhes dizer esta noite, hundreds of millions of people all over the world centenas de milhares de pessoas por todo o mundo are trying to reach God by religion. estão tentando alcançar a Deus pela religião. They're trying to do it by all of the rules and regulations. Eles estão querendo pelas leis e pelos regulamentos da religião. I had a man to tell me this the other day. Eu teve homem que me disse certo dia. He said, Brother Swaggart, for years, Ele disse, irmão Swaggart, por anos I would go to the church eu ia à igreja and I would crawl on my knees down the aisle. e eu me ajoelhava pelo corredor da igreja.
I would actually cut my knees until blood would come forth. Eu andava de joelhos até que os meus joelhos sangravam. And I would light one candle after the other. E eu acendia uma vela após outra vela. But I was empty inside. Mas eu estava vazio por dentro. There was no fulfillment. Nada me preenchia. Nothing seemed to help. Parecia que nada podia ajudar. Until one day I realized Até que um dia eu compreendi that God had nothing to do with que religion. Deus não tem nada a ver com religião. A man cannot earn his O salvation. homem não pode ganhar a sua salvação. I realized Jesus had paid the price. Eu entendi que foi Jesus que pagou o preço. He paid it at Calvary 2,000 years Ele ago. pagou o preço no Calvário há 2000 anos passados. I no longer had to light a candle. Eu não mais tive que acender velas. I no longer had to shake a preacher's Não hand. mais eu tive que apertar a mão do sacerdote. I no longer had to confess to a priest. Não mais eu tive que me confessar a um padre. I just came to Jesus Simplesmente me encontrei com just Jesus. as I am. Assim como sou. And he changed my E life. Ele transformou a minha vida. He saved my soul. Salvou a minha alma. Brazil, what you need is Jesus. Brasil, o que vocês precisam é de Jesus. Argentina, what you need is Jesus. Argentina, o que você precisa é de Jesus. Japan, what you need is Jesus. Japão, o que vocês precisam é de Jesus. America, what you need is Jesus. América, o que vocês precisam é de He's Jesus. greater than religion. Ele é maior do que a religião. He's greater than rules. Ele é maior do que leis. He's greater than the church. Ele é maior do que a igreja. He's greater than the temple. Ele é maior do que o templo. He is God. Ele é Deus. There is nothing in the world as bad as a false way of salvation. Não há nada no mundo pior do que um caminho falso da salvação. That is so important, I want to say it again. É tão importante que eu devo repetir mais uma vez. There is nothing in the world as terrible as a false way of salvation. Não há nada no mundo tão terrível como um caminho falso para a salvação. Most of the world tonight worships religion. A maioria do mundo hoje adora a religião. They have never met the only true Savior. Eles nunca encontraram o verdadeiro Salvador. Hundreds of millions think they are saved and they aren't. Centenas de milhares creem que estão salvos sem estarem. They think they know Jesus, but they don't. Eles pensam que conhecem Jesus, mas não conhecem. They think they're going to heaven, but they aren't. Eles pensam que estão indo para o céu, mas não estão. And why, I may ask? E por que eu devo perguntar? Because the only way to go to heaven, Porque o único caminho de ir ao céu, the only way to be saved, a única maneira de ser salvo, is to admit that you're a sinner. é admitir que você é um pecador. You cannot save yourself. Você não pode se salvar. And that God has provided the perfect E sacrifice Deus já proveu o sacrifício perfeito. in His Son, Jesus Christ. O seu próprio Filho, Jesus Cristo. And if you accept Him E se você o aceitar, right where you are, aonde você estiver, in your home, no seu lar, in a church, na sua igreja, in a hotel room, talvez num quarto de hotel, standing on the street, talvez em pé na rua, at this moment, agora aqui He mesmo, will save your soul, Ele vai salvar a sua alma. wash you clean Ele vai lhe purificar lavando by His precious blood. pelo seu sangue precioso. Because He is greater than the temple. Porque Ele é maior do que o templo. He is greater than the temple. Ele é maior do que o templo. And then He said these words, E ele disse então as seguintes palavras. also in the 12th chapter of Matthew. Também no capítulo 12 de Mateus. The Jews had asked Him for a sign. Os judeus pediram-lhe sinal. They said, if you're really the Son of God, give us a sign. Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, dá-nos sinal. He said, no sign will be given unto you except this. Ele disse, nenhum sinal vos será dado a não ser este. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, the Son of Man shall be in the heart of the earth. o Filho do Homem estará no ventre da terra. And a greater than Jonah is here. E maior do que Jonas está aqui. A greater than Jonah is here. Maior do que Jonas está aqui. What was He talking about? De quem ele estava falando? He is greater than every prophet.
Ele é maior do que qualquer profeta. He is greater than every priest. Ele é maior do que qualquer sacerdote. He is greater than every preacher. Ele é maior do que qualquer pastor. He is greater than the Virgin Mary. Ele é maior do que a Virgem Maria. He is greater than the Pope. Ele é maior do que o Papa. He's 1,000,000 times greater than Jimmy Swaggart. Ele é 1.000.000 de vezes maior do que Jimmy Swaggart. He was saying, I'm greater than any man that's Ele ever está lived. dizendo, eu sou maior do que qualquer homem que já viveu na face da terra. Because Jesus Christ was God. Porque Jesus Cristo era Deus. Let me tell you something, world. Deixa eu lhe dizer alguma coisa, mundo. Listen carefully to me. Escutem cuidadosamente. No one must come in between you and Jesus. Nenhuma pessoa deve estar entre você e Jesus. You do not have to go to a man to get to Jesus. Você não precisa ir a um homem para chegar a Jesus. You do not have to go to Mary, his mother, to get to Jesus. Você não precisa ir a Maria, a sua mãe, para chegar a Jesus. You must not allow anyone to stand in between you and Jesus. Você não deve permitir que nenhuma pessoa esteja entre você e Jesus. You cannot get to Jesus by praying to a statue. Você não pode chegar a Jesus orando a uma estátua. You cannot get to Jesus by praying to Jimmy Swaggart. Você não chega a Jesus orando para o Jimmy Swaggart. You don't have to do that. Você não precisa fazer isso. You must not do that. Você não deve fazer isso. Jesus is greater. Porque Jesus Cristo é maior. He's greater than Isaiah. Ele é maior do que Isaías. He's greater than Jeremiah. Ele é maior do que Jeremias. He's greater than Jonah. Ele é maior do que Jonas. Go directly to Jesus Christ. Vá diretamente a Jesus Cristo. Go directly to Jesus Vá Christ. diretamente a Jesus Cristo. He will hear you Ele lhe ouvirá and he will save e you. Ele lhe salvará. And I'm going to tell you why. E eu vou lhe dizer por quê. Jesus Christ is the one that died on Calvary. Porque Jesus Cristo foi que morreu na cruz do Calvário. He paid the price for man's sin. Ele pagou o preço pelo pecado dos homens. And they buried him in a grave. O sepultaram numa sepultura. They put him in a tomb. Colocaram num sepulcro. He had already told the world, Ele já tinha dito ao mundo if you kill this body, que se matassem aquele corpo, and in 3 days I'll bring it back. ele disse, em 3 dias eu o trarei de volta. He said his word there. Ele disse e estabeleceu a sua palavra ali. I will be 3 days and nights in the heart of the earth. Ele disse, eu estarei 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Where was he those 3 days and nights? Aonde estava ele aquelas 3 dias e 3 noites? Down when he was in the heart of the earth. Ali, quando ele estava sepultado no ventre da terra. I'll tell you where he was. Eu vou lhe dizer aonde ele estava. The Bible tells us he triumphed over the devil. A Bíblia Sagrada diz que ele triunfou sobre o diabo. He defeated Satan. Ele derrotou Satanás. He defeated the grave. Ele derrotou a sepultura. He defeated sickness. Ele derrotou a doença. He defeated fear. Ele derrotou o medo. He defeated the devil. Ele derrotou o diabo. He defeated every demon spirit. Ele derrotou todo espírito demoníaco. He triumphed over the devil. Ele triunfou sobre o diabo. And he made a show of him openly. E ele os mostrou abertamente. Now let me tell you what that means. Agora deixa eu lhe dizer o que isto significa. You see, there are hundreds of millions of people in the world Saibam que há milhões de pessoas no mundo that worship demon spirits. que adoram a espíritos demoníacos. They fear demon spirits, so they worship them, Eles têm medo dos espíritos demoníacos e por isso os louvam. praying that the demon spirits will no longer bother them. Eles oram para que esses espíritos demoníacos não os perturbem. But that is so wrong. Mas isso é tão errado. You don't have to fear the devil. Você não precisa temer o diabo. You do not have to fear demon Você não spirits. precisa ter medo de espíritos demoníacos. If you know Jesus Christ, Se você conhece a Jesus Cristo, no demon spirit can bother you. nenhum espírito demoníaco pode lhe perturbar. For his power is greater than the power of Porque the o devil. seu poder é maior do que o poder do diabo. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. We were in the little country of Haiti, Nós estávamos no pequeno país do Haiti. and God has moved in that little tiny country. E Deus moveu naquele pequenino país. There is one preacher there Há pregador do evangelho ali.
that God has blessed abundantly. que Deus tem abençoado abundantemente. He's building churches over that part of Haiti. Ele está edificando igrejas naquela parte do Haiti. And he went to one church where was a voodoo doctor, E ele foi a uma igreja onde havia um feiticeiro, a witch doctor. feiticeiro de voodoo. And he said, you will not build a church here. E aquele homem disse: você não vai construir uma igreja aqui, I control this part of the city. porque eu controlo esta parte da cidade. And the preacher came in. E o pastor entrou ali. The crowd started to come. E as multidões começaram a se rodear ao redor dele. Hundreds started to be saved. Centenas começaram a ser salvos debaixo daquele ministério. The witch doctor said this. O feiticeiro disse assim para ele. He said, in 3 days, Ele disse: dentro de 3 dias, your wife will die. a sua esposa vai morrer, I have power. porque eu tenho poder. And in 3 days, E em 3 dias, your wife will die. a sua esposa vai morrer, I cast a curse upon you. porque eu tenho colocado uma maldição sobre ela. I have the power of Satan. Eu tenho o poder de Satanás. And in 3 days, your wife will be dead. E em 3 dias a sua esposa vai morrer. But let me tell you this. Mas deixe-me lhe dizer isso: If you know Jesus Christ, se você conhece a Jesus Cristo, you don't have to fear the devil. você não tem que ter medo do diabo, For Jesus has defeated Satan porque Jesus derrotou o diabo, and triumphed over him. triunfou sobre ele. Satan knows it. E Satanás sabe, Demons know it. os demônios do inferno sabem. Satan has no power. Satanás não tem poder. All power Todo o poder has been given to Jesus foi dado Christ. a Jesus Cristo. All power Todo o poder has been given to Jesus foi Christ. entregue a Jesus Cristo. In 3 days' time, 3 dias depois, the witch doctor was dead. quem morreu foi o feiticeiro. After the 3rd day, the witch doctor dropped dead, and the preacher's wife, is still alive. 3 dias depois, o feiticeiro morreu e a esposa do pastor ainda está viva hoje. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Why? Por quê? Why? Por quê? Because Jesus is greater than the devil. Porque Jesus é maior do que o diabo. Jesus is greater than the devil. Jesus é maior do que o diabo. Jesus defeated Satan. Jesus derrotou o diabo. He broke the back of Satan. Ele quebrou as costas do diabo. He defeated every demon spirit. Ele derrotou todo espírito demoníaco. And he gave us the Holy Spirit. E nos deu agora o Espírito Santo. And he that is within us E aquele que está em nós is greater than he that's in é the world. maior do que aquele que está no mundo. Greater, Maior, greater, maior, greater, maior, greater, maior, greater, maior, greater. maior. There is a battle going on for Brazil. Há uma batalha que está acontecendo pelo Brasil. It's a battle between good and evil. É a batalha entre o bem e o mal. Through the powers of darkness, Satan wants to take over this country. Através dos poderes das trevas, o diabo quer se apoderar deste país. He wants to steal and kill and destroy. Ele quer matar, roubar e destruir. He wants the demon powers to take it over. Ele quer que os demônios do inferno tomem conta desta pátria. But let me tell you what God tells me to tell you. Mas deixe-lhe dizer o que Deus manda lhe dizer. The greatest move of God in the world today O maior mover do poder de Deus no mundo hoje is in Brazil. está acontecendo no Brasil. I didn't say the greatest move of Satan. Eu não disse o poder do diabo. I didn't say the greatest move of Satan. Eu não disse que é o maior mover do diabo. I said the greatest move of God. Eu disse que é o maior mover de Deus. You have power, Vocês têm poder, greater power, maior poder, because you know Jesus Christ. porque você conhece a Jesus Cristo. The church of the living God A igreja do Deus vivo has the power tem o poder to cast the devil out of Brazil, de expulsar o diabo do Brasil, to bind the forces of darkness, de amarrar as forças das trevas, to set the captive free. de libertar os
cativos. Satan cannot stand in the place, Satanás não pode estar ainda in the place of Jesus Christ. no lugar de Jesus Cristo. For Jesus said, Porque Jesus Cristo disse: in my name, em meu nome, in my name, em meu nome, you'll cast out devils. expulsarão demônios, You'll lay hands on the sick, imporão as mãos sobre os enfermos and they shall recover. e ficarão curados. In my name, Em meu nome, you'll walk on devils. andarão sobre os diabos. You'll tread on demons, Nós andaremos sobre demônios and nothing shall hurt you. e nada nos acontecerá. Glory be to God. Glória seja dada ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. Oh, if I can get you to understand this. Se eu pudesse fazer com que você entendesse, There is not a drug addict listening to me, não há drogado que esteja me ouvindo, but Jesus can break that shackle. que Jesus não possa quebrar esta algema. There's not an alcoholic watching me, Não há alcoólatra que esteja me ouvindo, but Jesus can break that chain. que Jesus não possa quebrar esta corrente. There is not a one of you watching me, Não há nenhum de vocês que estão me ouvindo bound by fear and doubt. que estão presos pelo medo e pela dúvida. Jesus can set you free. Jesus pode lhe salvar. He has broken the back of Satan. Ele já quebrou as costas do diabo. He has shattered the domain of darkness. Ele já espatifou o domínio das trevas. He has conquered the demons of hell. Ele já conquistou os demônios do inferno. Hallelujah. Aleluia! And he stands tonight supreme. E ele hoje está supremo de Greater pé. than Jonah is here. Maior do que Jonas está aqui. A greater than Jonah is here. Maior do que Jonas está aqui. A greater than Jonah is here. Maior do que Jonas está aqui. Praise him one more time. Vamos louvá-lo mais uma vez. Jesus is not only greater than the temple. Jesus não é apenas maior do que o templo, He's not only greater than Jonah. não é apenas maior do que Jonas, But in Matthew 12 and 42, he said this. mas em Mateus 12:42 ele disse isso. A greater than Solomon is here. Maior do que Salomão está aqui. I want you to think about that. Pense sobre isso agora. A greater than Solomon is here. Aquele maior do que Salomão está aqui. Solomon was the richest man that ever lived. Salomão foi o homem mais rico que o mundo que já viveu no mundo. He had a throne of ivory. Ele tinha trono de marfim. 12 lions sat beside his throne. 12 leões ao redor do seu trono. Most of the gold of the world had come to Solomon. A maioria do ouro do mundo inteiro vieram a Salomão. Silver was like rocks on the ground. Prata era como pedra no chão. No man has ever been as rich as Solomon. Nenhum homem jamais foi tão rico como Salomão. But yet Jesus said, I'm greater than Solomon. Mas Jesus disse que era maior do que Salomão. But let me tell you something else. Mas deixa eu lhe dizer ainda uma outra coisa. Jesus Christ is God. Jesus Cristo é Deus. But 2,000 years ago, he left heaven. Mas há 2000 anos passados ele deixou o céu. He was so rich that we cannot even begin to imagine it. Ele era tão rico que nós não podemos imaginar. And he became poor for our sake. E ele se tornou pobre por nossa causa. I want you to think of that. Agora pense sobre isso. He became poor for you and me. Ele tornou-se pobre por você e eu. Born of a little teenage virgin. Nasceu de uma adolescente virgem. Born in a stable. Nasceu em uma manjedoura. Born among the poorest of the poor. Nasceu no meio dos mais pobres dentre os And pobres. this thrills me tonight. É isso que me alegra esta noite. Jesus Christ is the greatest friend of the poor that they have ever known. Jesus Cristo é o maior amigo do pobre que o mundo já conheceu. He's a greater friend of the poor than socialism is. Ele é mais amigo dos pobres do que o socialismo. Than communism is. Ele é mais amigo dos pobres do que o comunismo. Even than democracy. Mais amigo do que a democracia. Jesus has been where you are. Jesus Cristo esteve aonde você está.
For a reason, he was born in poverty. Por uma razão ele nasceu em pobreza. He lived in poverty. Por uma razão ele viveu em pobreza. He said the foxes have holes. Ele disse: as raposas têm os seus ninhos. The birds of the air have nests. Os pássaros do ar têm os seus ninhos. But the Son of Man has nowhere to lay his head. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar e deitar a sua cabeça. He did that for you and me. Ele fez isso por você e por mim. In my feeble way, I hope I can show you. Da minha maneira mais fraca, eu quero lhe fazer entender. In the glory of heaven, he was God. Na glória do céu ele era Deus. There is no way the tongue can tell it. Não há maneira com que a língua possa expressar. But he stripped himself Mas ele se despiu of all of his glory de toda a sua glória and came down here e veio a este mundo in the midst of the sin, no meio de todo o pecado, the filth and the poverty, no meio de toda a sujeira e de toda a pobreza, that you and I might be saved. para que você e eu possamos ser salvos. That's the reason he could stand there that day É por isso que hoje ele está ali and he could say these words. e poder ainda dizer estas A palavras. greater than Solomon is here. Maior do que Salomão está aqui. Let me tell you this. Deixe-me lhe dizer isso. Some of you watching me right now, Alguns de vocês me assistindo agora mesmo, many of you in the stadium, muitos de vocês nesse estádio, you don't have much of this world's goods. você não tem muito dos bens deste mundo, But even if you do, mas mesmo que você tenha, soon you're going to leave it all. mas breve você vai deixar tudo. And the only thing that's going to count E a then, única coisa que vai valer a pena lá, do you know him? você o conhece. You see, many of you watching me, Muitos de vocês que estão me assistindo, and some of you in the stadium, muitos de vocês nesse estádio, you are ashamed of Jesus Christ. vocês têm vergonha de Jesus Cristo. You are ashamed of Jesus Você Christ. tem vergonha de Jesus Cristo. On television in the United States, Na televisão nos Estados Unidos, the biggest swear word is Jesus Christ. a maior palavrão que se fala é Jesus Cristo. He is cursed and reviled. O nome de Jesus Cristo é amaldiçoado e muitas vezes vituperado. You are ashamed of him. Você tem vergonha dele. But mister, you're going to have to come to terms with Jesus. Mas, Senhor, um dia você vai ter que se encontrar e prestar contas a ele. Because the Jesus that was born in a stable, Porque aquele Jesus que nasceu na manjedoura, born of the Virgin Mary, aquele Jesus que nasceu da Virgem Maria, lived in poverty, aquele Jesus que viveu em pobreza, he is God. ele é Deus. And tonight, E hoje à noite, he is seated by the right hand of the Father. ele está sentado à destra de Deus Pai. And one day you will stand before E him. dia você também estará perante ele. Glory to God. Glória a Deus. What am I telling you? O que é que eu estou lhe dizendo? I'm saying this. Eu estou lhe dizendo isso. When you embrace Jesus Christ, Na hora em que você abraça Jesus Cristo, you have embraced the greatest one that ever lived. você está abraçando o maior que jamais viveu. You don't have to be ashamed of Você him, não tem que ter vergonha dele, for he is God. porque ele é Deus. He is Savior. Ele é Salvador. He is the healer. Ele é o que cura. He is the one that breaks the bonds and shackles of sin. Ele é aquele que quebra com as algemas do pecado. He is greater than Solomon. Ele é maior do que Salomão. And he always will be greater than Solomon. E será sempre maior do que Salomão. When you accept him, E quando você o aceita, you have accepted the Lord of glory, você tem aceitado o Senhor da glória, the King of kings. o Rei dos reis. That's what John said. É isso que João disse. The King of kings O Rei dos reis and the Lord of lords. e o Senhor dos senhores. He is my Savior. Ele é o meu Salvador. I shout his name. Eu grito pelo seu nome. I sing his Eu praises. canto o seu louvor. I'm not ashamed of him. Eu não tenho vergonha dele. I love him. Eu amo. I worship him. Eu adoro. I bow the knee to him. Eu me ajoelho para ele. He is God. Porque ele é Deus. He is Redeemer. Ele é Redentor. He is Shiloh. Ele é Shalom. He is the branch. Ele é o He- ramo. He is the vine. Ele é a videira. He's the King of kings Ele é Rei dos and reis the Lord of e lords. Senhor dos senhores. He is greater than Solomon. Maior do que Salomão. Listen to me carefully for just a few more moments. Escutem-me cuidadosamente por mais alguns minutos. Pay careful attention to me. Prestem atenção cuidadosa a mim agora. When you come down to the end of the journey, Quando você chegar ao fim da sua jornada,
and you're about to die, e você estiver perto de morrer, I want to ask you a question. eu quero lhe fazer uma pergunta. Are you afraid of death? Você tem medo da morte? Do you think about death? Você pensa a respeito da morte? The Bible said it is appointed unto man once to die. A Bíblia Sagrada diz que está ordenado aos homens morrerem. What's going to happen when you close your eyes O que é que vai acontecer quando você fechar os seus olhos and the doctor says you've died? e o médico disser morreu, You are dead. está morto? What is it going to be then? O que é que vai acontecer então? Let me tell you this. Deixe-me lhe dizer isso. Buddha cannot go with you then. Buda não vai poder ir com você ali naquela hora. Jimmy Swaggart cannot go with you then. Jimmy Swaggart não vai poder ir com você naquela hora. Mohammed cannot go with you there. Maomé não vai poder ir com você ali. The Pope cannot go with you O then. Papa não vai lhe acompanhar ali. Only Jesus can see you through. Somente Jesus é que pode lhe acompanhar. Hallelujah. Aleluia. Jesus Christ has been there. Jesus Cristo já esteve lá. He has walked that trail of death. Ele já andou por aquela trilha da morte. And then he said, because I live, E porque ele disse, you shall live also. viveremos também. Hallelujah. Aleluia. When my grandfather was dying, Quando o meu avô estava morrendo, I loved him so much. eu amava tanto, I worshiped him. eu louvava. He was like a second daddy to me. Meu avô era como um segundo pai para mim. And yet my grandfather didn't live for God like he should have. Mas o meu avô não viveu para Deus como ele deveria viver. He was such a good man. Ele era um homem tão bom. Every time you saw him, he had a bright smile. Cada vez que você o via, ele estava com um sorriso alegre. He was so kind. Ele era tão dócil. Whenever I was just a little boy, Quando eu era apenas um pequenino menino, he would put me on his knee ele me colocava no seu colo and his eyes would twinkle. e os seus olhos piscavam. And I loved him so much. Eu amava tanto. But yet he didn't live for God like he should have. Mas apesar disso, ele não viveu para Deus como devia. I'll never forget the last time I saw him. Eu nunca vou me esquecer a última vez que eu vi. He was in the hospital, Ele estava no hospital, 76 years old. 76 years old. 76 anos de idade. The doctors had said he doesn't have long left. E os médicos disseram ele não tem muito tempo ainda de vida. We left the hospital, my dad and myself. Nós saímos do hospital, meu papai e eu. This was his father. Era o pai dele. And no sooner had we arrived home than the telephone rang. E tão breve quanto nós chegamos em casa, o telefone tocou. And the doctor said, you'd better hurry back. E os médicos disseram, voltem depressa. He is dying. Ele está morrendo. I got in the car quickly and we drove back. Eu entrei no carro correndo e dirigimos de volta. When we walked up to his bed, Quando nós nos aproximamos da sua cama, the oxygen tent was pulled over him. a tenda de oxigênio tinha sido puxada sobre ele. And I turned to the doctor and I asked him this question. Eu então me virei para o médico e fiz a seguinte pergunta. I said, can you pull the oxygen tent back? Ele disse, você pode puxar de volta o oxigênio? He said, Reverend Swaggart, I can. Ele disse, reverendo Swaggart, eu não posso. I said, can he understand me? Eu perguntei, ele pode me entender? He said, I don't know. He's lapsed into unconsciousness. Ele disse, eu não sei, porque ele já está inconsciente. I don't know if he can hear you or not. Eu não sei se ele pode ainda lhe ouvir. They pulled the tent back. Eles puxaram então a máscara do oxigênio. I walked up to the side of the bed. Eu me aproximei ali do canto daquela cama. I reached and got his hand and put it in mine. Eu alcancei a sua mão e trouxe para perto de mim. I knew he was dying. Eu vi que ele estava morrendo. I looked at his hair. Eu vi o seu cabelo. It was snow white. Seu cabelo era alvo como a neve. I remember thinking as I looked at him, Eu fiquei me lembrando as vezes que eu olhava. it was the prettiest head of hair I had ever seen. Eram os cabelos mais lindos que eu jamais tinha visto. Snow white, Eram alvos como a neve. framed against the pillow. Estavam ali emoldurados naquele travesseiro. And I bowed my head and prayed. E eu então curvei a minha cabeça e orei.
And I said, God, give me one more moment. Eu disse, Deus, me dá mais só momento com ele. Bring him back from unconsciousness. Senhor, traz-o de volta do inconsciente. Let him hear what I have to say. Senhor, que ele possa ouvir o que eu tenho a dizer. And then I turned to him. Então me virei para ele. His eyes were closed. Seus olhos estavam fechados. There was no sign of life. Não havia nenhum sinal de vida. I was holding his hand. Eu estava segurando a sua mão. And I said, Paul, listen to me. Eu disse, Paulo, ouça-me. This is the last moment. Este é o último momento. You're not going to make it. Você não vai conseguir. And one day when I get there, E quando dia eu chegar lá, heaven won't be heaven if you're not there. o céu não será céu se você não estiver lá. Are you sure that all is well? Eu perguntei, está certo de que tudo vai bem? I've asked God to let you hear me. Eu pedi a Deus que me deixasse, que você me ouvisse. And I believe you do. E eu creio que você está me ouvindo. And all of a sudden it happened. E de repente aconteceu. His eyes fluttered open. Os seus olhos se abriram. I saw those eyes look at me. Eu vi quando aqueles olhos me contemplavam. Tears started to roll down his cheeks. Lágrimas começaram a descer pelos seus rostos. I said, Paul, if you can understand me, Eu disse, Paulo, se você puder ainda me entender, and you're ready to go, se você está pronto para ir, squeeze my hand, aperta minha mão, and I will never forget it. e eu nunca me esquecerei. I know Jesus Christ walked into that room. Eu sei que Jesus Cristo entrou ali naquele quarto, For my grandfather squeezed my hand, porque o meu avô apertou a minha mão, and he died just a few minutes later. e ele morreu alguns momentos só depois. But I know he's in the arms of Jesus, Mas eu sei que ele está nos braços de Jesus, because a greater than Solomon is porque here. maior do que Salomão estava ali. He can go with you Ele pode ir com você when you cross Chile, Jordan. quando você cruzar o Jordão. He's the only one that can go, Ele é o único que pode ir, because he has paid the price porque ele já pagou o preço and made the way. e abriu o caminho. None is greater than him. Nenhum é maior do que ele. None will be greater than him. Nenhum será maior do que ele. Jesus Christ, Jesus Cristo, the Son of the living God, o Filho do Deus vivo, King of kings, Rei dos reis, Lord of lords, Senhor dos senhores, fairest of 10,000s, mais belo do que os milhares, Savior of man. Salvador dos homens. Would you bow your heads, please? Curve as suas cabeças, por favor. Heavenly Father, as we come to thee, Pai celestial, agora que nos aproximamos de ti, we have done our best to deliver this word. nós fizemos o melhor para te entregarmos esta palavra. And I would ask in the holy name of Jesus E eu te peço no nome santo de Jesus, that your spirit would sweep this place. que o teu Espírito varra este lugar, That every man, woman, boy, and girl here para que cada homem, mulher, criança e rapaz que esteja aqui would sense the touch of your hand. sinta o toque das tuas mãos. Everyone but television Cada pela televisão would sense the touch of your grace and love. sinta o toque da tua graça e do teu amor. While your heads are bowed and your eyes are closed, Enquanto os seus olhos estão fechados e as suas cabeças estão baixas. how many in this stadium? Quantos aqui nesse estádio Jimmy Swaggart, I have never accepted Jesus Christ as my Savior. dirão, Jimmy Swaggart, eu nunca aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. I have never made him the Lord of my heart. Eu nunca o fiz Senhor do meu coração. And I want to accept him tonight. E eu quero aceitá-lo hoje à noite. Would you pray for me? Ora por mim. I want you to slip up your hand. Levante a sua mão. I will not embarrass you. Eu não quero envergonhar a nenhum de vocês. This is the greatest moment of your life. Este é o maior momento de suas vidas. There will never be another one like it. Nunca haverá outro instante semelhante a este. Please, Verá a sua mão all over the stadium. por todo este estádio. I want you to take one more step. Eu quero que você dê outro passo. I want you to stand to your feet, Eu quero que você agora fique de pé, right where you are. aonde você estiver. As I said, we will not embarrass you. Como eu lhe disse, eu não quero envergonhar a ninguém. God is going to meet you. Deus vai lhe encontrar agora. Slip up that hand and then stand, please. Levante a sua mão e depois fique em pé, por favor. I want you to stand right where you are, Fique em pé aí onde você está, all over the stadium. por todo
todo esse estádio. Now listen carefully. Ouçam cuidadosamente. Only those of you on the bottom row Somente vocês que estão nas cadeiras aqui de baixo can come out to the track podem vir até mais perto aqui that's right in front of you. deste lugar aqui mais na frente do estádio. Some ramps have been built, Nós construímos algumas rampas aqui. but I want each one of you that raised your hand and are now standing Eu quero que cada um de vocês que levantou as mãos e agora está de pé, on the bottom row, aqui nessa parte de baixo, I want you to walk out, please, eu quero que você venha aqui na frente agora and stand on that track. e fique em pé aqui nessa parte da frente do Those estádio. of you on the second row and the last row, Vocês que estão nas arquibancadas da intermediária e lá do alto, please remain standing. continuem ainda de pé onde vocês estão. And I want a child of God E agora um filho de Deus that is close to you que está perto de você to come stand beside you vai chegar perto de você agora, on the second row and the third row. na segunda fase e na terceira fase aqui do estádio. Now listen carefully. Ouçam-me cuidadosamente. Every one of you that need healing, Cada um de vocês que precisam de cura, I want you also on the bottom row. eu quero que você também aqui na parte de baixo. I want you to come and stand on the track. Now they're going to sing it while they're coming right now. Nós vamos ouvir agora a música enquanto as pessoas estão saindo dos seus lugares. There is room Há lugar at the cross na cruz for you. para você. There is room Há lugar at the cross na cruz for you. por você. Though millions have come, Apesar de milhões terem vindo, there is still room for one. ainda há lugar para mais um. There is room at the cross for you. Há lugar na cruz para você. They're singing it again, Eles vão cantar mais uma vez. and we're waiting for you. E nós estamos esperando por você. There is room Há lugar at that cross naquela cruz for every one of you. por cada um de vocês. There is room Há lugar at the cross na cruz for all of you. por todos vocês. Though millions have come, Embora milhões tenham vindo, there is still room for one. ainda há lugar para mais um. There is room at the cross. Há lugar na cruz. Sing it one more time. Sing it one more time. Cante mais uma vez. Yes, there is room Sim, há lugar at the cross na cruz for all to come. para que todos venham. Though millions have come, Embora milhares tenham vindo, there is still room for one. ainda há lugar para mais um. Yes, there is room Sim, há lugar at the cross na cruz. for you. Sing it one more time, please. Cante mais uma vez. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, Embora milhões tenham vindo, there is still room for one. ainda há espaço para mais um. Yes, there is room Sim, há lugar at the cross. na cruz. Just one more time, just one more time. Mais uma vez, uma só vez. Room at the cross for you. Thank God there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. I
want you to look at Brother Swaggart, please. Eu quero que vocês olhem para o irmão Swaggart, por favor. I want those of you that are standing up in the stadium, Eu quero que vocês que estão em pé lá no alto do estádio, those of you that have said, I need Jesus, cada de vocês que disse, eu preciso de Jesus. I want you to pay careful attention to me. Eu quero que vocês prestem atenção cuidadosa a mim agora. Those of you by television, Vocês que estão na televisão, this is the greatest moment of your life. este é o maior momento de suas vidas. And I want you to listen E carefully. eu quero que você agora escute cuidadosamente. Now I'm going to pray for you. Eu vou orar por vocês. I'm going to pray the sinner's prayer. Eu vou fazer a oração do pecador. I have prayed it with millions all over the world. Eu tenho orado com milhões ao redor do mundo todo. And it's your turn now. Agora chegou a sua vez. And up in the stands Você que está lá na arquibancada and down here on the track, e vocês que estão aqui na parte de baixo, I want you to pray it with me eu quero que todos agora orem comigo. out loud. Repitam em voz alta. And I want you to believe it with all of your heart. E eu quero que você creia de todo o seu coração. And would you bow your heads Agora curve a sua cabeça, and close your eyes feche os seus olhos and let us pray. e vamos orar. Say it with me now. Diga comigo agora. Dear God in heaven, Querido Deus no céu, I come to you eu venho a Ti, in the name of Jesus. em nome de Jesus. The one Brother Swaggart preached about tonight. Aquele que o irmão Swaggart pregou hoje à noite. Aquele que o irmão Swaggart pregou hoje à noite. I'm sorry for my sins. Eu sinto pelos meus pecados Eu sinto pelos meus pecados And the way I have lived. e da maneira que tenho vivido. e da maneira que tenho vivido. Please forgive me my sins. Por favor, perdoa os meus pecados. Por favor, perdoa os meus pecados. Cleanse me with your precious blood. Purifica-me com teu sangue precioso. Purifique-me com teu sangue precioso. Change my life today. Transforma a minha vida hoje. This moment, Transforma a minha vida hoje. this very moment, Neste instante agora, Neste instante agora, according to your holy word. de acordo com a tua palavra santa, de acordo com a tua palavra santa, You said this tu disseste assim, tu disseste assim, in Romans chapter 10. em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. If we confess the Lord Jesus with our mouth Se confessarmos a Jesus com a nossa boca Se confessarmos a Jesus com a nossa boca and believe in our heart that God raised him from the dead, e cremos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, e crer em nossos corações que Deus ressuscitou dentre os mortos, we shall be saved. seremos salvos. seremos salvos. According to your word, De acordo com a tua palavra, De acordo com a tua palavra, right now, agora mesmo, agora mesmo, with my mouth, com a minha boca, com a minha boca, I confess the Lord Jesus. eu confesso o Senhor Jesus. eu confesso o Senhor Jesus Cristo. In my heart, No meu coração, No meu coração, I believe eu creio eu creio that God raised Jesus que Deus levantou a Jesus que Deus levantou Jesus from the dead dentre os mortos dentre os mortos and he is alive. e que Ele vive. e que Ele vive. Right now, Agora mesmo, Agora mesmo, I accept Jesus Christ eu aceito a Jesus Cristo eu aceito a Jesus Cristo as my Lord and Savior. como meu Senhor e Salvador. como meu Senhor e Salvador. And according to his word, E de acordo com a sua palavra, E de acordo com a sua palavra, I believe it. eu creio, eu creio, I am saved right now. eu estou salvo agora. eu estou salvo agora. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia, Hallelujah. aleluia. Cristo vive.